condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Então, dados 3 pontos, né, A, B e C, cada ponto tem suas coordenadas. Então, o ponto A, quais são as coordenadas? XA, YA, né, abscissa e ordenada. O ponto B, coordenadas, né, x de B, que é a abscissa, e o y de B, que é a ordenada. E o ponto C, abscissa x de C, ordenada y de C. Então, qual é a condição para que os 3 pontos sejam colineares, estejam alinhados, pertençam à mesma reta? Para que isso ocorra, esse determinante aqui, construído dessa forma, xa, ya, 1, xb, yb, 1, eu estou pegando as coordenadas dos pontos. Ponto A, xa, ya, xa, ya, 1. Ponto B, xb, yb, 1. E o ponto C, xc, yc, 1. Tá? Veja que a terceira coluna aqui é sempre igual a 1. E esse determinante, se o resultado for igual a 0, tá? Então significa o quê? Que os pontos são colineares, eles estão sobre uma mesma reta. Tá? Esse determinante aqui a gente pode chamar de D. Tá? Determinante construído, né, dessa forma, se for igual a 0, os pontos são colineares, né? Estão sobre uma mesma reta. Vamos ao exemplo. O primeiro exemplo aqui mostra que os pontos A, B e C, né, são colineares, pertencem à mesma reta. Co igual, né? Linear, lembra? Linha, né? Então, colineares pertencem à mesma reta. Então, para que os pontos A, B e C sejam colineares, o que é que deve acontecer? Né? X de A, Y de A, 1, né? O determinante tem que ser igual a 0. Então, x de A, y de A, 1, depois x de B, y de B, 1, x de C, y de C, 1. Esse determinante aqui, D, tá? Se ele for igual ao quê? A 0, né? Então os pontos são colineares, tá? Então vamos chamar esse determinante aqui de D, e eu vou colocar aqui, colineares. D tem que ser igual ao quê? A 0, tá? Então vamos guardar essa informação aqui, tá? Então o determinante tem que dar 0. E aí como é que a gente calcula, né, esse determinante, tá? Então, vamos substituir primeiro, né? X de A, Y de A. Quem é o X de A? Menos 2. Quem é o Y de A? Menos 1. Então, substituindo, vai ficar menos 2, né? Menos 1, 1. X de B, Y de B, 1. X de B é 0 e o Y de B é 3. Então, vai ficar o quê? 0, 3, 1. X de C, Y de C, 1. X de C é 2. Y de C é 7, né? E 1, né? A terceira coluna é sempre igual a 1. Então, esse determinante aqui, se o resultado der 0, né? O resultado for igual a 0, então os pontos são o quê? Colineares, tá? E aí, como é que a gente faz para encontrar, né, o determinante? Como aqui tem ordem 3, tem 3 linhas, né, e 3 colunas, para calcular o determinante, a gente vai usar a regra de Sarri, né? Regra de Sarros. Como é que é essa regra, né? A gente vai repetir aqui do lado, as duas primeiras colunas. Então, a primeira coluna, menos 2, 0, 2, eu vou colocar aqui do lado. Menos 2, 0 e 2. Então, repetir a primeira coluna aqui do lado direito. E a segunda coluna também, menos 1, 3 e 7. Então, menos 1, 3 e 7. Tá? Vamos fechar aqui o traço do determinante. Tá? Então, o que a gente faz? Regra de Sarri, né? A gente pega as duas primeiras colunas e copia do lado aqui, tomando cuidado para deixar mais ou menos o mesmo espaço entre as colunas, tá? Você vai entender por quê. E aí, o que a gente faz, né? A gente vai traçar a diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui, tá vendo? Formada pelos elementos menos 2, 3 e 1. Então, vamos fazer um traçado sobre a diagonal principal. Tá? Diagonal principal.
e mais duas paralelas a ela, né? Então seria aqui, ó, menos 1, 1, 2 e 1, 0, 7. Tá? Veja que cada diagonal que a gente traça passa por 3 elementos, né? Por 3 algarismos. Tá? Então, traçamos a diagonal principal, que é essa aqui, e mais duas paralelas. E aí vamos multiplicar. Ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 1 vai dar menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 2, menos 2. 1 vezes 0, 0 vezes 7, 0. Tá? Então, o resultado aqui do lado direito deu menos 6, menos 2. Né? 0 elimina, menos 6, menos 2, mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Então, dá menos 8. Tá? Então, esse resultado aqui deu menos 8. O que a gente vai fazer agora? Traçar a diagonal secundária. A diagonal principal é essa, a diagonal secundária é essa daqui. Ó. Tá? Então, diagonal secundária. Tá? Observe que a diagonal secundária também passa por 3 elementos. Ó. Principal, secundária. Então, a gente traça ela e mais duas paralelas. Ó. Aqui e aqui. Tá? Veja que o cuidado em deixar o espaçamento entre as colunas mais ou menos o mesmo, é porque se você afastar muito uma coluna da outra, quando você traçar as diagonais, corre o risco da diagonal passar por elementos, né, diferentes, né, elementos que não pertençam a essa diagonal. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar novamente. Ó, 1 vezes 3, 3, vezes 2, 6. Né? Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 7, menos 14, tá? Multiplicando, menos 1 vezes 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, o que deu aqui do lado esquerdo? Lado direito, lado esquerdo. Mais 6 menos 14, vamos eliminar o 0, né, como a gente fez aqui. Mais 6 menos 14, ó, conserva o sinal do maior e diminui, então vai ficar menos 8. Tá? Então, lado direito deu menos 8, lado esquerdo deu menos 8. E aí quem vai ser o determinante? Né? O determinante é sempre o resultado da direita menos o resultado da esquerda, menos 8. Tá? E aí você vai fazer as continhas aqui agora. Ó. Menos 8. A gente vai fazer o jogo de sinal aqui. Ó. Menos vezes menos vai ficar mais 8. Menos 8 mais 8, zerou. Então o que foi que aconteceu? Ó? O determinante, né? Formado com as coordenadas dos pontos, né? Acrescentando 1 aqui na terceira coluna, deu 0. Quando o determinante dá 0, significa que os pontos são colineares. Ó. Os pontos estão todos sobre uma mesma reta. É isso aí. Espero que você tenha entendido.